você em pé como está, abra sua Bíblia no Salmo 119, para lermos apenas um versículo de número 11. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Leia para quem está do seu lado, por favor. Depois a pessoa lê para você. Você leu para alguém? Alguém leu para você? Deixa a outra pessoa ler para você também. Amém? Que a tua palavra, Senhor, tenha livre curso. Palavra esta que transforma, que edifica, que inspira, que é poderosa, que é palavra de vida para nós. Que tu tenhas livre curso para quebrar barreiras, restaurar e transformar, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Guarde a palavra. Repita comigo: guarde a palavra. Queridos irmãos, olha bem aqui para mim, por favor, esteja bem atento, quero ser objetivo, mas preciso muito que você abra o seu coração e a sua mente. Em todos os tempos as escrituras têm sido atacadas. Na Idade Média a Bíblia era queimada em praça pública. Espalhava-se o boato de que quem lia a Bíblia ficava louco. E na verdade fica, mas louco por Jesus, né? No século XX ela foi declarada um livro de contos e mitos, sem qualquer poder sobrenatural, e a alta crítica a desdenhou e a desmereceu. Em nossos dias há muitas pessoas querendo desqualificá-la. A Igreja Romana, por exemplo, se coloca acima das Escrituras. Os representantes da Igreja Romana afirmam que a Bíblia existe por causa da Igreja. Uma grande heresia. Muitos evangélicos liberais têm atacado e desqualificado o conteúdo da Bíblia para os nossos dias, dizendo que os seus ensinos eram para determinadas épocas, culturas e costumes. Mas a despeito de tudo isso, a Bíblia continua sendo um livro sobrenatural, infalível, inerrante e a perfeita revelação de Deus. E ainda há pessoas que a defendem. Fiquei surpreso e feliz quando vi uma reportagem do Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, dizendo: vamos trazer a Bíblia de volta para a América. Os nossos pais fundaram esta nação com base na Bíblia Sagrada, e nós vamos trazê-la de volta. Que coisa bonita. Ainda há alguém que pensa assim, que a Bíblia é fundamental para a bênção de Deus sobre uma nação. E ninguém, meus queridos irmãos, melhor do que os salmistas para exaltarem a grandeza da palavra de Deus. Davi, no Salmo 19, que foi lido aqui na introdução desse culto, ele escreve sobre 3 revelações do Salmo 19. A revelação geral de Deus, que Deus se revela dos versos 1 ao verso 6, Deus se revela através da natureza. A revelação especial, verso 7 ao verso 13, onde ele está, o verso 7 ao verso 11, melhor, onde ele se revela através das escrituras, da lei, da Torá. E a revelação pessoal, onde Davi manifesta o seu desejo por purificação, porque ele entende que precisa desse trato pessoal com Deus, através
desse abrir de coração diante do Senhor. No Salmo 19 nós vemos o porquê guardar a palavra de Deus é extremamente importante, e só o Salmo 19 por si bastaria para nos dizer ou nos dar as razões para guardarmos a palavra de Deus. O salmista diz que devemos fazê-lo porque ela revigora a alma, ela traz vigor para a nossa alma. Se você precisa de vigor, você precisa guardar a palavra de Deus, porque ela traz vigor para a alma. Ela torna sábios os inexperientes. Se você não tem experiência, se você se julga inapto, a palavra de Deus, ela te torna sábio. A palavra de Deus, ela dá alegria ao coração. Se você está se sentindo triste, sentindo-se infeliz, a palavra de Deus, ela dá alegria ao coração. A palavra de Deus, ela traz luz aos olhos, ela ilumina, ela traz luz para a sua vida, clareia a escuridão que você possa estar vivendo. A palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro. Se você quer ter uma preciosidade na sua vida, a palavra de Deus é essa preciosidade. E se você precisa adoçar o seu viver, ela é mais doce do que o mel. Só essas razões alistadas por Davi no Salmo 19 seriam mais do que suficiente para amá-la, para buscá-la, para vivê-la e para fazer com que ela seja parte inerente do nosso ser. Mas nós vamos além, e no Salmo 119, cujo autor desconhecemos, não temos o autor desse salmo, mas o salmista diz que guarda a palavra de Deus. E eu pergunto a você, você tem guardado a palavra de Deus? Pergunta para o seu irmão, mexa com ele, pergunta para ele, você tem guardado a palavra de Deus? Mas é importante que o salmista não diz apenas que guarda a palavra de Deus. Ele diz que guarda a palavra de Deus aonde? Aonde? No coração. Veja que a palavra de Deus, ela não deve estar apenas aqui, na mente, no intelecto. Ela precisa estar aonde? No coração. Isso tem a ver com guardar no subconsciente. O coração é um órgão. Você pode dizer assim, mas como assim guardar no coração? Isso significa que ela é o centro da vida, e ela precisa estar não na mente, mas no subconsciente. E mais, tem a ver com algo que se torna inerente ao nosso ser. Quando você diz, guardo a palavra no coração, você está dizendo assim, ela faz parte do meu ser. É isso que estamos expressando. Quando alguém sabe ou domina certo conhecimento, a gente costuma dizer que tal pessoa sabe aquilo de cor. Ou quando você domina certo conhecimento, certa arte, e a pessoa diz assim, como é que você consegue? Isso eu faço de cor. O que você quer dizer quando você expressa essa frase, isso eu sei de cor? O que você quer dizer com isso? Você sabe o que você quer dizer? Pastor, é porque eu sei decorado. É por isso que eu digo, eu sei de cor porque eu sei decorado. Mas não é. A origem desta expressão significa exatamente saber de cor, é saber do coração. É o saber que parte de dentro, é o saber que é inerente. E de repente você diz assim, nunca ninguém me ensinou, mas eu já sei, não sei como, porque é inerente ao seu ser. Você já nasceu com aquilo dentro de você. Por isso o lugar da palavra é no coração, fazendo parte do nosso ser e moldando o nosso estilo de vida. Tem muita gente que tem a palavra até aqui, mas ela não basta estar aqui, ela tem que descer para o seu subconsciente, e ela tem que fazer parte do seu ser. Por isso, além de todos os benefícios descritos no Salmo 19, nós aprendemos no Salmo 19, que é o Salmo da Bíblia, e também outras porções bíblicas, algumas razões para guardarmos
a palavra de Deus, e de preferência no coração. E eu quero que você acompanhe comigo, porque ao final eu quero perguntar a você uma vez mais, se você tem guardado a palavra de Deus no coração. Porque se você tem guardado, haverá na sua vida algumas evidências que você precisa manifestar. Por isso, eu quero com você passar rapidamente aqui algumas razões para guardarmos a palavra de Deus no coração. A primeira delas está muito explícita no verso 11 do Salmo 119 que nós lemos. O salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração, ou guardei, para quê? Para não pecar contra ti. Contra ti quem? Contra ti quem? Contra Deus. Ou seja, a primeira coisa que ele vai dizer para nós é que a palavra de Deus no nosso coração nos mantém em santidade de vida. Jesus, ao orar por seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Separa-os na palavra, guarda-os na palavra, protege-os na palavra, separa-os na palavra. Ela nos faz lembrar daquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Ela acende o sinal de alerta diante do pecado. Quando você guarda a palavra no coração, ela mantém você em santidade, separado para Deus, porque quando você vai fazer uma coisa errada, a palavra de Deus no seu coração acende o sinal de alerta, dizendo: perigo, 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 cuidado. E venha ao teu coração, à tua mente, a palavra de Deus dizendo: isso desagrada a Deus. É isso que você precisa fazer, é outra coisa, é aquilo que agrada ao Senhor. A palavra de Deus no coração mantém a nossa consciência viva. Por isso, com a consciência viva, você não peca, ou vamos dizer assim, peca menos, contra Deus. Quando o homem vive no pecado, a sua consciência fica cauterizada. Eu quero ler isso com você aqui, para você entender. A consciência viva é extremamente importante para que nos coloque em alerta quanto à nossa conduta diária. Ela é psíquica e possui atributos espirituais, a consciência. Leis perceptivas que Deus pôs na nossa consciência, para que possamos compreender sensitivamente o certo e o errado. Entretanto, a consciência pode cauterizar-se, tanto como pode adoecer de diversos males. Uma mente cauterizada é uma mente que foi queimada, à semelhança de uma superfície do corpo humano. Dependendo da gravidade, torna-se insensível, não respondendo mais ao toque. Deste modo, uma mente cauterizada é uma mente que perdeu o poder de filtrar informações, sobretudo aquelas de caráter espiritual. A consciência cauterizada, ela já não emite mais sinais de alerta. Ela já não responde mais. Ela está morta, como a carne que é queimada e perde o senso do toque. Não tem mais a sensibilidade para o toque. Assim é a consciência cauterizada. Porém, a palavra de Deus em nosso coração, ela mantém a nossa consciência viva. Ela tem esse poder de avivar. Aliás, primeiro ela transforma a nossa consciência, porque o homem no pecado, a sua consciência não tem o poder de ajudá-lo, porque muitas vezes ele consegue enganar a própria consciência, driblar a consciência, argumentando aquilo que a carne deseja fazer para o seu bel prazer. Então a palavra de Deus, quando ela entra na vida de alguém, ela regenera a consciência também, dando a condição dessa consciência se manter viva. E ela precisa estar viva, e a palavra de Deus em nosso coração mantém a consciência viva. A palavra de Deus em nosso coração, ela vai ocupar o espaço que antes era ocupado por nossa vontade
e pelo nosso eu pecaminoso. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que a palavra de Deus deveria habitar ricamente no coração dos seus leitores. Colossenses 3,16. Por quê? A palavra habitando ricamente no coração da pessoa, não há espaço para outra coisa. Se a palavra de Deus, querido, dominar a sua vida, dominar o seu coração, não haverá espaço para que o seu eu pecaminoso domine a sua vida e o seu querer. Por isso a palavra de Deus precisa ocupar todo o espaço do nosso coração. Quando isso acontece, nós não pecamos contra Deus. Mas a palavra de Deus também, em nosso coração, vai trazer qualidade para os nossos relacionamentos. Colossenses 3, 17 e 19, quando Paulo acaba de dizer que a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações, ele vai dizer também que essa palavra do coração traz qualidade no relacionamento familiar, relacionamento no lar, relacionamento conjugal e nos relacionamentos interpessoais. E ele vai dizer que isso acontece por conta da ação da palavra de Deus no coração. Portanto, queridos irmãos, santidade de vida, consciência viva e ativa, vontade da carne subjugada e relacionamentos saudáveis nos levarão a viver uma vida sem pecar contra Deus. Por isso precisamos guardar a palavra de Deus no coração, fazer com que ela seja parte inerente do nosso ser, para que assim não pequemos contra Deus. Por isso o salmista pôde dizer: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, porque a palavra no coração nos santifica, porque a palavra no coração aviva a nossa consciência, porque a palavra no coração, ela ocupa o espaço que antes era do eu e da carne, porque a palavra do nosso coração, ela produz um viver de qualidade, onde nossos relacionamentos se tornam relacionamentos de qualidade também. Pergunta para o seu irmão: está entendendo isso? Por isso, precisamos guardar a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. Repita comigo: para não pecar contra Deus. Mas uma segunda razão, para que a palavra de Deus seja guardada em nosso coração, para que sejamos governados por ela, para ser governado por ela, nós precisamos ser governados pela palavra de Deus. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, versos 26 a 33. Olha o que ele diz: eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, que seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Por 6 vezes aparece a palavra caminho, revelando aqui uma grande verdade. O salmista não queria andar no seu próprio caminho, mas queria andar no caminho do Senhor. Caminho este revelado na sua palavra. Ser guiado, governado pelo próprio coração, é ruína na certa. Nós precisamos ser guiados, dirigidos e governados pela palavra de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, o que tem que governar a sua vida é a palavra de Deus. É ela que precisa governar a sua vida. Qualquer decisão sua, qualquer escolha sua,
qualquer que seja a direção que você precise, você precisa, se deseja ser governado pela palavra de Deus, consultá-la e saber o que ela está dizendo. Sabe por que muitos crentes não fazem isso? Muitos cristãos não fazem, porque já sabem que a palavra de Deus está contrariando o seu próprio caminho, os seus próprios desejos. Então, como não quero saber, eu já tomo a minha própria decisão e governo a minha própria vida. Muita gente que se assenta nos bancos de igreja todos os domingos à noite e saem da igreja do mesmo tamanho, porque continuam governando a sua própria vida. Amanhã, segunda-feira, eu vou fazer o que eu bem entender. Se eu coloquei na minha cabeça que amanhã eu vou chegar na empresa e vou pedir a conta, é o que eu vou fazer. Mas e a palavra de Deus não está governando a sua vida? Ah, ela governa. Então você está perguntando para Deus na sua palavra se é isso que você deve fazer? Bom, eu não perguntei. Não vai perguntar? Não, porque eu já decidi. Você está entendendo, irmão? Amanhã eu vou fazer aquele negócio. Que negócio? É um negócio que eu estou querendo fazer há muito tempo e está aí surgindo a oportunidade de fazê-lo. Mas, e o que a palavra de Deus diz? Não sei. Por quê? Porque eu não a consultei. E por que você não a consultou? Porque eu já decidi fazer. Então não quero que a palavra de Deus se oponha àquilo que eu já decidi. E eu pergunto a você, isso é uma verdade ou não? Isso é fato ou não? Ou eu estou aqui conjecturando alguma coisa que é em verdade? Por isso, querido irmão, eu estou dizendo que se guardarmos a palavra de Deus, nós temos como razão para fazê-lo. Deixar que ela governe a nossa vida. Eu preciso guardar a palavra para que ela governe a minha vida, dirija o meu caminho. O salmista está dizendo: não quero o meu caminho, eu quero andar no teu caminho, Senhor. Ser guiado pelo seu próprio coração é ruim, nada certa, mas guiado pela palavra de Deus no coração, você sempre vai estar tomando as melhores decisões e andando no caminho que agrada ao Senhor. Se guardarmos a palavra de Deus no coração, ela dominará a nossa vida e regerá os nossos passos. Não há como errar o caminho. O salmista reafirma isso no Salmo 119, verso 105. Nesse mesmo Salmo, versículo 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele está dizendo: o Senhor é quem dirige o meu caminho, é Ele quem ilumina o caminho que eu estou andando. Ou seja, ser governado pela palavra de Deus é andar pelo caminho sem tropeçar. Ser governado pela palavra de Deus é isso. Sabe por que tropeçamos muito? Porque a palavra de Deus não tem dirigido, não tem governado muitas vezes a nossa vida. A palavra de Deus precisa governar, dirigir as nossas vidas. Por mais que você não goste, mas ela vai sempre te levar para a vontade boa e perfeita de Deus para a sua vida. Mas é preciso deixar que ela governe a sua vida, não seus sentimentos. Ah, eu estou sentindo, pastor, tem uma geração aí de crente sensitivo. Eu estou sentindo que eu tenho que ir para lá, eu estou sentindo que eu tenho que ir para cá, eu estou sentindo que eu tenho que mudar de igreja, eu estou sentindo que eu tenho que fazer tal coisa, eu estou sentindo. Você está num sentimento só, menos sendo governado pela palavra de Deus. Deixe ela governar a sua vida, os seus passos. Essa é a segunda razão para guardar ela no coração, para que ela governe a sua vida. Ela precisa governar a sua vida. Amém? Repita comigo: a palavra de Deus precisa governar a minha vida. Terceira razão para guardar a palavra é para derrotar o inimigo.
Em Efésios 6,17, num texto bem conhecido de todos os leitores da Bíblia, onde dos versos 10 a 18, o apóstolo Paulo vai falar da armadura do cristão, a armadura de Deus para o cristão. É interessante, a armadura de Deus para o cristão, não é a armadura do cristão, a armadura de Deus propiciada para o cristão. São ferramentas que Deus coloca à disposição do crente. Na armadura do cristão, a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito, e é a única arma de ataque descrita na armadura de Deus. O inimigo não pode resistir o poder da palavra, por isso ele não quer que ela seja proclamada, porque ela por si só tem um poder tremendo. Nós ouvimos todos os anos aqui no segundo domingo de dezembro, no dia da Bíblia, testemunhos dos nossos irmãos gideões a respeito do poder da palavra através dos Novos Testamentos. E quando é que foi? Agora recentemente, eu acho que foi em outubro, eu estive dando aula em Xanxerê, aula de evangelismo, e uma das alunas do curso, compartilhou, ela disse: pastor, eu me converti, na faculdade eu ganhei um Novo Testamento, desse daí dos Gideões, e eu estava muito aflita e comecei a ler o Novo Testamento em casa, e me converti lendo o Novo Testamento. Eu fui buscar uma igreja a partir da leitura da Bíblia. Ou seja, ela por si só tem poder. Por isso o inimigo não quer que proclamemos a palavra, porque ela por si só tem poder. Por isso Jesus disse que conhecereis a verdade vos... Quando você proclama a verdade, ela tem poder de libertar. João 8,32. Jesus derrotou o diabo no deserto pelo poder da palavra. Jesus não usou nenhum poder sobrenatural, irmãos, para repreender, para expulsar ou para subjugar Satanás. Ele simplesmente disse: está escrito. Muito simples assim. Está escrito. Ele não soltou nenhum raio das mãos, não saiu nenhum raio dos olhos dele que destruiu o inimigo. Ele só disse o seguinte: está escrito. Jovem, se você quer poder, o poder está na palavra de Deus. Enche o seu coração da palavra de Deus. Você não precisa de nenhum superpoder, de nenhum super-herói. Você precisa só dizer: está escrito, porque isso está lá no seu coração, no seu subconsciente. E esse poder é o poder que nós precisamos. Encha sua mente, seu coração da palavra, para também derrotar o inimigo. Essa é também, queridos, a razão de muitas pessoas serem enganadas por interpretações heréticas de Satanás. É a falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus não permitiu que o diabo interpretasse a palavra para ele, mas ele mesmo a interpretou de forma correta. Afinal, ele é a palavra e ele é o autor da palavra. Ninguém melhor do que o próprio autor para interpretar a sua obra. Não deixe o inimigo interpretar a Bíblia para você. Tem um monte de gente aceitando heresias no seu coração. Tem um monte de gente vivendo em fraqueza e se deixando levar por ensinos que eles mesmos interpretam de forma equivocada, exatamente porque deixam o inimigo interpretar a Bíblia para eles. Tem muita gente assim. Chegar em uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada: mas a Bíblia está escrito assim, assado. E eu pergunto: onde é que você tirou essa interpretação? Só pode ter sido o diabo que interpretou para você, porque não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Tem muita gente dessa forma, deixando o inimigo interpretar a Bíblia para si. Jesus, quando o inimigo tentou interpretar as escrituras para ele, Jesus fez a exegese correta do texto que o diabo estava citando para ele. Não é isso que o texto está dizendo, não, Satanás. Está escrito.
Você está tirando o texto de contexto, né? Você está fazendo errado, mas está escrito, só aqui Jesus venceu Satanás. Como eu disse, na armadura de Deus para o cristão, é a única arma de ataque. A palavra de Deus está escrito. Precisamos guardar a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Amém? Então diga comigo, eu preciso guardar a palavra de Deus para derrotar o inimigo. E ainda, preste bem atenção, queridos. Quem sabe você esteja dizendo, mas eu já sei isso. Preste atenção. Eu quero saber, não se você sabe, se você está vivendo isso. Esse é o diferencial. A quarta razão para você guardar a palavra de Deus no seu coração, para atrair a presença de Deus para a nossa vida. Repita comigo, para atrair a presença de Deus para a nossa vida. Olha o que o Senhor Jesus diz em João 14, 23. O que ele está dizendo aí? Se alguém vai fazer o quê? E o meu Pai? E faremos o quê? Viremos para Ele e faremos nele morada. O viver santificado pela palavra, o viver governado pela palavra, o viver onde o inimigo é derrotado pela palavra, atrai a presença da Trindade divina. Jesus diz que quem o ama, faz o quê? É aqui que a gente pega muita gente. Você ama Jesus? Eu amo. Então você guarda a palavra dele. Guarda a palavra dele. A evidência que você ama ele é que você faz o quê? Quem está dizendo isso é quem? Sou eu que estou dizendo isso? Então você dizer que ama a Jesus é suficiente? Qual é a evidência de que você ama Jesus? Qual é a evidência, irmão? Qual é a evidência de que você ama Jesus? Você faz o quê? Guarda a palavra dele. Então você dizer que amá-lo e não guardar a sua palavra, você está conversando fiado. Você está equivocado. Porque se você amar Jesus, você vai fazer o quê? Guardar a palavra dele. Mas olha agora, e se você guardar a palavra dele, o que vai acontecer? Ele vai vir e fazer morada na sua vida. Quem guarda a palavra no coração, torna-se morada permanente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, que quando o inimigo é expulso da vida de alguém, é preciso que essa pessoa logo ocupe o coração com a palavra de Deus, para não correr o risco de a casa vazia atrair o inimigo de volta. Lá em Mateus 12, 43 a 46. Se você não ocupar a casa, ele vem com mais 7 e é pior o estado último do que o primeiro. Um coração cheio da palavra de Deus é uma morada perfeita para o Espírito Santo. Se você deseja a presença do Senhor em sua vida, enche o seu coração da palavra de Deus. Ele vai estar na sua vida se você fizer o quê? Guardar a palavra dele. Ele está dizendo aqui: se vocês guardarem a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada. Então, para que ele faça morada no seu coração, o que é preciso? Guardar a palavra evidencia que você ama Jesus. E guardar a palavra vai atrair a presença dele para a sua vida. Você quer a presença dele na sua vida? Então, quanto tem da palavra dele no seu coração? Quanto tem da palavra dele no seu coração? Porque é a palavra dele que fará com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrem na sua vida. Se vocês guardarem a minha palavra, então eu virei e farei morada.
Então, meu querido, nós devemos guardar a palavra para atrair a presença de Deus para a nossa vida. Amém? Dentre as muitas razões que temos para guardar a palavra de Deus em nosso coração, eu cito particularmente essas 4 razões. Primeira razão, para não pecar contra Deus: santidade de vida, consciência viva e ativa, vontade da carne subjugada e relacionamentos saudáveis nos levarão a viver uma vida sem pecar contra Deus. Então eu preciso guardar a palavra de Deus para não pecar contra Deus. E quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu vivo em santidade, a minha consciência é avivada. Olha bem, o meu coração é cheio da palavra no lugar da vontade da carne, e os meus relacionamentos se tornam saudáveis. Mas eu devo guardar a palavra de Deus no meu coração também para ser governado por ela. Se guardarmos a palavra no coração, ela dominará a nossa vida, regerá os nossos passos, e aí não há como errar o caminho. Se você está errando o caminho, é porque a palavra não está governando a sua vida. Se ela governar a sua vida, você não vai errar. Meu irmão, se a palavra de Deus dirigir a sua vida, você não vai errar. Se você está errando, é porque a palavra não está dirigindo a sua vida. Se ela dirigir, não haverá erro. E é preciso guardar a palavra no coração para atrair a presença de Deus para a nossa vida. Há uma evidência se amamos ou não a Jesus. Quem ama a Jesus guarda a sua palavra, e como consequência, o Espírito Santo faz morada no coração de quem guarda a palavra de Deus. E essa morada se torna permanente quando a palavra de Deus se torna permanente no nosso coração. Amém? Pergunta para o seu irmão: você compreendeu isso? Pergunta para o seu irmão: você compreendeu isso? Se você compreendeu, eu vou perguntar para você então mais uma vez: você tem guardado a palavra de Deus em seu coração? Não diga amém antes de eu concluir. Você tem guardado a palavra de Deus em seu coração? Tenho, pastor. Bom, então você tem vencido o pecado, amém? Mais ou menos. Então você tem sido governado pela palavra, amém? Nem sempre. Então você tem derrotado o inimigo? Mais ou menos. Então você tem sentido a presença de Deus em sua vida todos os dias? Não tenho. Então eu sinto muito em dizer que você não tem guardado a palavra de Deus no seu coração. Porque se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai vencer o pecado, vai ser governado por ela, vai derrotar o inimigo, e ainda a presença dele será real na sua vida todos os dias. Compreendeu, irmão? Uma coisa é você dizer eu já sei isso, outra coisa é você saber se está praticando isso. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.